Irmãos, vamos entrar na mensagem? Terceira carta de João, no capítulo... É capítulo único, né? Terceira carta de João, no capítulo único. Depois eu vou mostrar, mandar para vocês esse trabalho bonito que ele faz. Terceira carta de João, no capítulo único. É tão gostoso quando você vê assim um irmão fazendo para pessoas, né? É muito gostoso, você se alegra, porque é mandamento de Deus, amar a Deus sobre todas e ao próximo como a ti mesmo. Então tudo aquilo que vem assim, a gente fica analisando, fica olhando para a palavra de Deus e a gente vai buscando uma decisão certa aí para a gente tomar. Terceira de João, capítulo 1, capítulo único. Olha só. Os elogios a Gaio e a Demétrio. O presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. O João está dizendo aqui, está expressando algo que Deus tem para nós também a nosso respeito. Lá em Jeremias 29:11, diz assim, eu bem sei os planos que tenho para vocês. Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Diz quem? O Senhor. Qual o pensamento que Deus tem a nosso respeito? Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O que você vê aqui na sabedoria de Salomão, no livro de Jeremias, o profeta se revelando ao povo de Deus? Deus está dizendo para a humanidade, Deus está dizendo, eu tenho um plano ao seu respeito. Antes de você fizer qualquer coisa, busque a Deus. Porque Deus tem alguns propósitos específicos para cada um de nós. Eu tinha muitos planos na minha vida, e os planos que eu tinha para a minha vida eram planos bons. A intenção era boa, o propósito era bom. Mas quando eu me deparei diante do Evangelho, Deus me mostrou o plano que Ele tinha para mim. E não é errado você fazer planos, porque a Bíblia diz que o homem faz plano, mas o homem tem que buscar de Deus uma resposta, porque a resposta vem de quem? Vem do Senhor. A resposta ela vem do Senhor. Que Senhor? Aquele que criou os céus e aquele que criou a terra. Tudo que você for colocar diante do Senhor, coloque, mas se entregando verdadeiramente a Deus, para que Ele possa endossar o seu plano, ou que Ele possa mostrar o que Ele tem de melhor para você. E Ele vai mostrar. E quando Ele mostrar, aquilo que Ele está te mostrando, é a plena vontade de Deus para a sua vida. A Bíblia fala que no dia do juízo final, serão abertos os livros. Nesses livros, irmãos, eu tenho certeza absoluta que ali, quando o Senhor me formou, quando o Senhor te formou, Ele tinha um propósito, um plano original conosco. Ele tem um lugar para nós dentro da sociedade. Ele tem um lugar para nós nesse período que nós vivemos nessa terra. Nesse período que nós passamos nessa terra. E nós precisamos buscar de Deus, falar, Deus, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer falar comigo? Qual que é o propósito do Senhor para a minha vida? Isso é tão verdade que em Jeremias capítulo 1, no versículo 5, coloca lá para mim, por favor. Olha só, Jeremias 1:5. Olha o que ele fala. Antes que te formasse no ventre, o quê? Eu te conheci. A Bíblia também diz assim, que antes que nós fôssemos formados no ventre, quando nós éramos ainda informes, ele fala, como você não sabe como se forma os ossos de uma criança no ventre de uma mãe, assim também você não sabe a obra que Deus tem para você. Então eu tenho que buscar esse entendimento. Eu tenho que me colocar diante de Deus de verdade, até mesmo para ser contrariado por Deus, e ainda que algo seja lícito, Deus fala assim, não, eu não tenho isso para você. Se você fizer isso aqui, você vai dar muito mais fruto para mim. Eu conheço um pregador que ele queria muito ser médico.
E ele tinha um sonho de estudar medicina em Moscou, e ele conseguiu a bolsa. Estava tudo certo. E ele foi orar a Deus. Quando ele orou a Deus, Deus falou assim: olha, com a minha palavra, com o meu espírito, você vai curar muito mais pessoas e ainda vai levá-las para o céu. Ele chorando, ele abriu mão daquilo. E ele se dedicou à obra de Deus. E ele é um dos pregadores que mais mexeu com o Brasil. Quando o Brasil, em 75, 76, eu nasci em 76, mas ele conta isso, em 76 ia virar um negócio sério de bruxaria aqui. E Deus levantou esses homens, e esses homens começaram a fazer a obra de Deus, foram fazendo a obra de Deus, e por isso o nosso Brasil não virou um negócio sério aí, pessoal. Se ele tivesse obedecido ao plano dele, se ele tivesse lutado para ser aquilo que ele queria ser, que não era nada demais, médico é uma bênção. Médico é uma maravilha para a sociedade. Olha como eles estão sendo úteis agora, gente. Nessa pandemia que estamos passando, arriscando ali as suas vidas, não só os médicos, mas toda a classe da área da saúde, todo o pessoal da saúde. É uma bênção. Só que para ele em específico, Deus tinha um ministério. O que Deus tem para você em específico? Você precisa lutar assim, você precisa orar a Deus para Deus te mostrar, para Deus falar com você. Como é que Jesus se descobriu? Jesus se descobriu dentro da palavra de Deus. E toda a obra que Deus mostrar para você, como plano de Deus para a sua vida, isso é o amor de Deus sendo revelado a você. Eu fico imaginando Pedro quando ele foi chamado para pregar o Evangelho. Depois de uma grande conquista, noite inteira lavando as redes, Jesus vem, entra no barco dele, ele afasta um pouco o barco da terra. Tudo isso tem ensinamento para nós, mas não dá para a gente explorar tudo isso agora. E de repente Jesus começa a pregar. E aquele povo que estava ali, eles tinham apertado Jesus no bom sentido, no intuito de ouvir a palavra de Deus. Quando você aperta Jesus no bom sentido, no intuito de ouvir a palavra de Deus, Deus vai falar para você e vai se revelar a você. Está lá em Lucas, no capítulo 5. Vai lá para você ver. Lucas, no capítulo 5. Vai lá. Deus mudou um pouco a mensagem aqui. Pega essa palavra como resposta para você. Olha só. E aconteceu que, apertando a multidão, para o quê, gente? Ouvir a palavra de Deus. Estava ele junto ao lago de Genezaré. O que aquele povo queria? Ouvir a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus para nós? Irmãos, você quer conhecer Jesus? Jesus não está pendurado no madeiro. Jesus não está num quadro. Jesus não está num gesso. Se você quer conhecer verdadeiramente Jesus, Ele é o Verbo de Deus, que se fez em carne e habitou entre nós. Que no princípio, através dele, foram criadas todas as coisas. E tudo que eu necessito hoje na minha vida, também será criado pela palavra de Deus. Lá em Apocalipse 19:13 fala isso. Quando fala da segunda vinda de Cristo, quando a igreja desce, volta com Jesus, diz ali, e estava vestido de uma veste tingida de sangue, e o nome pelo qual se chama é o quê? Palavra de Deus. Então Jesus é a palavra de Deus. Quando você ora, quando você lê a Bíblia, não leia de qualquer forma. Leia no bom sentido, apertando Jesus para ouvir a palavra. Com aquela sede, Deus fala comigo. Deus se revela ao meu coração, porque eu sei, eu aprendi na tua casa que o Senhor tem um lugar para mim. O Senhor tem um plano para mim. E eu quero viver o plano do Senhor. Eu não quero ficar olhando para o plano que o Senhor tem para a vida do fulano, do ciclano, do beltrano. Eu quero viver o plano que o Senhor tem para a minha vida. E aí quando você começa a apertar Jesus no bom sentido, ter aquele desejo, aquela fome, aquela sede pela palavra de Deus,
Quando você for meditar na palavra, ela vai falar com você. Eu ia pregar outra coisa hoje, mas alguém aqui teve fome e deve ter feito uma oração e Deus mudou tudo nessa manhã. Alguém aqui deve ter dobrado o seu joelho e deve ter falado: Deus, usa aquele comedor de arroz e feijão para falar comigo. Usa ele, Senhor. Ele aceitou o seu plano, então usa ele. Porque eu quero também conhecer o plano que o Senhor tem para mim. E aí você começa a conversar com o povo aqui no altar e Deus vai mudando toda a mensagem. Deus está trazendo aqui uma palavra dizendo que eles apertaram Jesus. A resposta de Deus para a sua vida, para você não errar, vai estar sem pautar de acordo com o Evangelho. Tudo aquilo, irmãos, tudo aquilo que está fora do Evangelho pode ser um laço para a nossa vida. Eu tenho falado nas redes sociais, eu tenho dito, hoje as pessoas estão sendo muito dirigidas, envolvidas pelos sentimentos. Menos sentimento e mais obediência ao mandamento. Porque se Jesus fosse sentimento, Ele não teria morrido por nós. Porque lá no Getsêmani, Jesus orou, mas Jesus chorou, Jesus sentiu agonia, Jesus transpirou sangue. Por quê? Porque Ele sabia que Deus tinha para Ele a cruz. Ele sabia por que Ele estava ali. Ele já havia falado para os discípulos antes: está chegando a hora de eu ser entregue na mão dos homens. Ele já sabia disso. E naquela oração ele diz assim, ó: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas se não for possível, que seja feito a sua vontade. Hoje as pessoas, elas querem ouvir o que lhe agrada. Irmãos, aquilo que eu faço, o caminho que eu já estou, aquilo que me agrada, aquilo que não me confronta, não muda a minha semente. E não muda a minha colheita. E hoje eu sou o quê? Eu sou hoje o reflexo do que eu plantei. A Bíblia diz o quê? Aquele que planta, colhe. De Deus ninguém escarnece. De Deus ninguém zomba. Quem planta na carne vai colher corrupção, mas quem planta no Espírito vai colher a vida eterna. Então, todos nós somos reflexos daquilo que plantamos. Só que eu posso mudar a minha semente. E, consequentemente, eu posso mudar também a minha colheita. Às vezes, irmãos, a pessoa quer colher coisas que ela não planta aquilo. E a pessoa precisa aprender que a vida é construída através de semeadura. E a Bíblia fala que no reino de Deus não tem igualdade. No reino de Deus é justiça. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Mas pastor, eu conheço gente que planta tanta coisa errada e está lá prosperando, está lá crescendo. Mas a Bíblia nos mostra tudo isso. O ímpio também prospera. O traficante de droga também, na questão financeira, ele prospera. Mas o fim dele vai ser igual àquele que plantou de acordo com a semente do Evangelho que Deus deu. A nossa vida não termina aqui. A nossa vida não acaba aqui. Existe um reino que foi inaugurado antes da fundação do mundo. Existe um reino que se estendeu para aqueles que se arrependeram e aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, que está hoje no nosso meio. E existe um reino eterno, que vai ser depois que essa carne for para o pó e o Espírito for para Deus. Então vamos pegar o que a palavra de Deus está dizendo e vamos buscar Deus. Eu acho que hoje Deus está falando para a gente. Vocês já oraram a respeito do plano que eu tenho para vocês? Porque às vezes a gente vem diante de Deus e a gente fala assim: Deus, aqui está o meu plano e eu quero que o Senhor me abençoe. Se o Senhor não me abençoar, eu não volto mais na igreja. Coitada da gente. Por que, Deus, que o Senhor não me abençoa? Por que? Ele fica encostando Deus na parede. E a Bíblia fala: se o meu povo me ouvisse, se o povo cresce no Evangelho, eu sustentaria o meu povo com o trigo mais fino e com o mel tirado da rocha.
Vão buscar Deus antes que nós, como nós não conhecemos como é formado, olha que coisa linda, como é formado uma criança, os ossos de um feto, de uma criança, dentro da barriga, do útero, do ventre da sua mãe, nós não sabemos a obra que Deus tem para nós. Mas se nós buscarmos, Ele vai revelando aos poucos, e a gente vai entendendo como fez com Abraão, e como fez com outros, fará conosco também. Daqui a pouco a gente está aí caminhando com Deus, consolidando ali o nosso ministério, consolidando o propósito que Deus tem para as nossas vidas, caminhando com o Senhor, entendendo a palavra e a visão do amigo revelada ao nosso coração, e a obra de Deus vai se manifestando na nossa vida. Ela vai operando na nossa vida. E isso é maravilhoso. Até que chega uma hora que você entra numa engrenagem que o negócio vai fazendo assim, ó. E você vai vendo Deus agindo, Deus operando, Deus fazendo maravilhas. Nós temos que olhar no espelho e falar, que semente que eu estou plantando? Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas. Às vezes a pessoa, não estou criticando, não estou falando que é você não, mas às vezes a pessoa vai na igreja por causa das coisas, não por causa de Deus. Misericórdia. Vou falar de novo para ver se sai um aleluia aí. O que faz as pessoas irem para a igreja? Fala para mim que é o amor a Deus. É o quê? Quando faltam as coisas. A gente chega na igreja amando coisas, lutando por coisas, orando por coisas. Deixamos de ir na igreja por causa de coisas. Eu já vi gente falar que é caro para ir na igreja, mas não sai do shopping, não sai... Meu Deus do céu, tem gente que olha a distância para ir na igreja. Jesus Cristo. Nós precisamos ser sinceros conosco mesmo. Eu vivo por causa de coisas, em torno de coisas. O próprio Deus fala, olha os pássaros, olha os lírios, eles não trabalham nem fiam sustento. Vocês não são eles, então vocês trabalham. Mas eu também vou estar por trás de vocês, sustentando vocês, cuidando de vocês, porque vocês são muito mais importantes do que eles para mim. Jesus não morreu pelo lírio, Ele morreu pela sua alma. Ele ressuscitou por causa da sua alma. Então nós precisamos entender isso, gente. As coisas são consequências de uma vida com Deus. Porque a Bíblia diz, colocar em primeiro lugar o reino de Deus. O Senhor Jesus, Ele pregou muito mais sobre reino do que sobre salvação. A mensagem central do ministério de Jesus foi reino. Porque a salvação é fácil você adquirir ela. A salvação, se você se arrepender dos seus pecados e ter o fruto de arrependimento, não é uma Maria sem vergonha não, que vai, se arrepende, fica naquela... se arrepende, tem o fruto do arrependimento. Ele recebe a salvação, o espírito dele, ele é recriado quando ele confessa Jesus como único Senhor, Salvador da sua vida, o único mediador entre Deus e quem? E os homens. Quem é o único mediador entre Deus e os homens? Jesus Cristo. Ele fala, ninguém chega ao Pai, se não for por mim. Quando você tem isso, e você serve a um único Deus, e você vai diante desse Deus, em nome de Jesus, você é lavado no sangue do Cordeiro. Agora, para que eu sou lavado no sangue do Cordeiro? Existem boas obras que Deus preparou para mim. Existem boas obras que Deus preparou para vocês. E aí nós somos usados, nós estamos na presença de Deus para quê? Para andarmos segundo essas boas obras. As boas obras não nos salvam. As boas obras é nossa obrigação. Vou falar de novo. As boas obras não salvam ninguém. O que salva é o sangue de Cristo. As boas obras é nossa obrigação. As boas obras vai acrescentar o que? Galardão na nossa vida, diante do tribunal de Cristo. Porque os salvos serão julgados. E eu falo para você, os salvos apanharão também. Que é isso, pastor? Está na Bíblia. Aquele que soube a vontade do Pai e não fez, está falando de salvo, vai receber açoites. E mais açoites do que aqueles que nunca souberam.
Por isso que você vê Jesus falando, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade em que o evangelho foi pregado e ele foi rejeitado. Que coisa, gente! Ouvindo a palavra de Deus, a gente vai entendendo os planos de Deus para a nossa vida. Ouvindo a palavra de Deus, a gente vai entendendo o que Deus quer também que nós façamos. E quando a gente entende o plano de Deus para a nossa vida, meu irmão, a gente vai alinhando a nossa vida com Deus. A gente vai alinhando. Olha lá o que ela colocou ali, ó. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se forma os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz o quê? Mas quando você se torna amigo, ele disse, tudo que o meu pai falar para mim, eu passo para você. Você vai crescendo com Deus. Você vai crescendo na presença de Deus. Se descubra dentro da palavra. Busque a Deus, veja o que Deus tem para você. O próprio Senhor Jesus nos dá o exemplo disso lá em Lucas, no capítulo 4. Vai lá em Lucas, por favor. Lucas, capítulo 4. Olha lá. E Jesus, cheio... Deixa eu pegar aqui o versículo certo aqui. O versículo... Pode colocar no versículo... Versículo 13, que quando termina a tentação de Jesus. É isso mesmo. E acabando o diabo todo o quê? Tentação. Ausentou-se dele por algum tempo. Isso aqui é bom falar também. Quando a gente serve a Deus, quando a gente busca a Deus, a gente tem que andar e a gente tem que vigiar, irmãos. Aquele que pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. Porque o tentador, ele se ausenta de uma investida, mas ele não desiste. Isso aqui é uma outra mensagem. Ele se ausenta, mas ele não desiste. Jesus não foi tentado só no deserto, ele foi tentado em tudo. Então Jesus vencia, o inimigo se ausentava. Depois o inimigo começava a estudar, porque ele é estrategista. Quando ele não consegue te pegar mais no adultério, na bebida, no cigarro, nas coisas, ele começa a estudar a sua personalidade. E ele fala assim, olha, eu vou esperar o tempo certo, eu vou lançar setas aqui, até que essa pessoa fale algo para essa pessoa que ela não suporta. E aí eu consigo colocar mágoa no coração. É assim que ele trabalha. Ele é estrategista. Quando eu me converti, ele veio com tudo. Pá! Quando eu me firmei com Deus, ele começou a vir devagar. Hoje ele vem que a gente nem percebe. Com muita sutileza. Ele joga algo aqui para você, que parece ser bom, se você não estiver ligado com Deus, mas o laço está preparado lá para frente. E às vezes não é logo não. É 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10. Ele não tem pressa. Porque quanto mais enraizado você está, mais ele vai ter problema para te arrancar. Então ele vai tentando construir dentro de você algo que vai fazer com que você perca a sua intimidade com Deus. A sua comunhão com Deus. É aí que o amor de muitos vão o quê? Esfriar. É aí que muitos vão deixar de fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Por causa de sementes malignas, setas que são lançadas. Coisas assim, por exemplo, como má interpretação. A pessoa vê uma coisa e ela entende errado. Ela escuta uma coisa fora do contexto. Alguém que chega e difama. Eu nunca vi um lugar para calúnia e difamação igual aqui nesse estado. O negócio é terrível, pessoal. O pessoal parece que até guarda informação das pessoas, dos erros das pessoas, das falhas das pessoas, para depois pegar essa informação e depois arrebentar com a pessoa. Irmãos, não dá ouvido à fofoca, não dá ouvido à difamação, não dá ouvido a calúnias. Não julgue pelo ouvido dos seus ouvidos
e nem pelo olhar dos seus olhos. Vamos nos limpar de toda a contaminação. Porque quando Deus escolhe os seus para um propósito específico, Ele fala-se como Davi, Ele olha para o coração. E no nosso coração não pode ter algo que Deus rejeita. Somos tentados, e não é uma vez não, são muitas vezes. Quando o inimigo vai embora, ele volta para tentar de novo. E se ele vai tentando, e a pessoa tem que saber por onde ele está tentando entrar. E a pessoa tem que fechar a porta. Porque se ele entra, ele pegou 2 pessoas dentro da igreja, Ananias e Safira, lá em Atos 5. E dentro da igreja, Satanás conseguiu encher o coração deles. Então você vigia que as 4 paredes aqui não te protegem. O que te protege é uma vida com Deus. O que te protege é você ter uma vida na palavra de Deus. Isso te protege. Porque onde está a palavra de Deus, Deus acampa os anjos para livrar de todo mal. Então o inimigo pode vir tentar, mas assim como Jesus venceu, ele diz, você pode vencer também. Então isso por algum tempo ele foi, voltava e fazia isso. Versículo seguinte. Então pelo poder do Espírito voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em redor. Você vê que Jesus agora está no poder do Espírito. Quando Jesus ele entrou para ser tentado, ele foi levado pelo Espírito, lá no deserto. Lá ele foi tentado, praticou a palavra, venceu. Ele agora não está só sendo levado pelo Espírito. Guarde isso. Mas ele está com o poder do Espírito sobre ele. Isso é muito importante. E ensinava nas suas sinagogas. E por todos era o quê? Louvado. Continue. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou um dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga. Jesus tinha o costume de ir ao templo. Às vezes a pessoa fala assim, a gente precisa ficar aí na igreja. Não, peraí, Jesus tinha o costume de ir aonde? Quem é o meu exemplo? Então cuidado com o que você ouve aí fora. Que tudo que se levanta contra Deus é o espírito do anticristo. Tudo que se levanta para você estar longe das coisas espirituais de Deus é uma ação do espírito do anticristo. Continue. E levantou-se para ler. Ele pegou o livro e levantou-se para ler. Olha lá. E levantou-se para ler. Vai lá. E foi-lhe dado o livro de quem, pessoal? De um profeta. Esse profeta, Isaías, ele era um homem impuro dos lábios, habitava no meio de um povo de impuros lábios, mas esse homem, irmãos, ele foi purificado por Deus. E aí o Senhor disse, quem enviaremos por nós? Eu fico olhando isso aqui, irmãos, eu fico maravilhado. Pai, Filho e Espírito Santo. Está em Isaías 6 isso. Quem enviaremos por nós? O Isaías ouviu isso, chamado. Ele entendeu que Deus queria usá-lo. Ele entendeu. E ele falou, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E o Isaías, irmãos, que era um homem de boca impura, de lábio impuro, se tornou o profeta messiânico que mais falou a respeito de Jesus. Isaías foi quem profetizou, no capítulo 53, ali a morte, a crucificação de Cristo. E as bênçãos ali da cruz para nós. E agora, nesse momento, Jesus está aqui, depois está lá em Jerusalém, está na terra, e ele pega o livro de Isaías, dando veracidade para isso. Às vezes a pessoa fala assim, nem tudo que está na Bíblia é para a gente crer. Irmãos, a Bíblia foi escrita durante 1.600 anos, por 40 homens em épocas diferentes, inspirados pelo Espírito Santo. E a gente pode falar o que for, a gente está vendo a Bíblia se cumprir nos nossos dias. A gente está vendo a Bíblia se cumprir nos nossos dias. Eu estava pregando sexta-feira no programa Tempo Precioso com o pastor Fabrício Moura, que está em Cuiabá, e a gente está falando sobre a primeira e a segunda vinda de Cristo, sobre o arrebatamento. Jesus, quando vier arrebatar a sua igreja, ele não vai pisar na terra, ele vai vir nas nuvens. E ele vai levar a sua igreja. E eu quero dar um alerta para vocês a respeito de ensinamentos de libertinagem. De ensinamentos, irmãos, que não combate o pecado. Porque hoje em dia, combater o pecado, as pessoas acham que é julgamento. Não, está me julgando.
Combater pecado é mostrar que o homem está no caminho da perdição, no caminho errado, no caminho da carne, no caminho da separação eterna com Deus. Irmão, se você vê o seu filho se perdendo, você não vai falar para ele que ele está fazendo uma coisa que vai provocar na vida dele um problema? Hoje as pessoas não querem ouvir a verdade, elas estão procurando mestres segundo as suas concupiscências. Segundo as suas concupiscências. Por isso que eu falo, menos sentimento, irmãos, e mais mandamento, e mais obediência a Deus. Mais obediência a Deus. Jesus nunca passou a mão na cabeça de ninguém. Jesus, ele fala, eu sou o caminho, se quiser um outro caminho, o caminho que eu te ofereci era melhor. Jesus nunca falou que a porta seria larga, irmãos. Jesus falou que a porta é estreita. O evangelho, irmãos, que nós vivemos hoje, que muitas pessoas trazem hoje, é o evangelho, irmãos, que a pessoa não precisa renunciar a nada. Deus te ama, irmão, fica aí do jeito que você está. Não, não é assim não. Na vida de um cristão tem fases. A gente chega para ser um bebê novo nascido. Você sabe como que é o bebê? O bebê, irmãos, ele conhece o pai. Ele sabe que é o pai. Ele gosta do colo do pai. Ele é nascido de novo. O bebê, ele não entende ainda as coisas. O bebê, a palavra de Deus ainda não permanece nele. O bebê, ele fica de pé para querer andar, ele cai de novo. O bebê ainda não é forte o suficiente. O bebê, ele é o quê? Ele é carregado por um pai. Ele é alimentado por um pai. Mas o bebê já se arrependeu dos seus pecados e reconhece. Ele é puro. O bebê é o quê? É puro. Só que nós não podemos ser bebê a vida inteira. Ai, ninguém olhou para mim, ninguém me carregou mais. Ah, ninguém vem buscar mais de carro para ir para a igreja. Tem que deixar de ser bebê. Já viu uma pessoa grandona igual um bebê? Que coisa ridícula. É ou não é? Mas às vezes é porque o pai criou como bebê também. E o bebê tem que crescer. Aí o bebê fica jovem. O que o João diz? João diz assim, ó: jovens, vocês são fortes. E a palavra de Deus permanece em vocês. E vocês já venceram o maligno. Então agora eu aceitei Jesus. Eu reconheci os meus pecados. Eu conheço meu pai. Agora a palavra de Deus já permanece em mim. Eu sou forte e já sou vencedor. E qual que é o próximo passo? Ser pai. Por quê? O pai é aquele que cuida de filhos, é aquele que gera filhos, e o pai é aquele que conhece, João falou, o Senhor do princípio ao fim. Ou seja, uma profundidade maior com Deus, uma intimidade maior com Deus. Então é nascido de novo, reconheceu os seus pecados, é puro, santificado pelo sangue de Cristo, já venceu o maligno, é forte. Se eu esquecer alguma coisa da outra, você fala aí. É forte, a palavra de Deus já permanece nele, ele agora conhece a Deus verdadeiramente, conhecimento, e ele agora cuida de pessoas. Então não é assim. Existem fases. A graça foi de graça, mas não foi barata. A graça foi o quê? De graça. O Paulo fala assim, ó: embora o Senhor tenha nos salvo pela graça, isso não quer dizer que vocês têm que viver uma vida de pecado. Tem que combater o pecado. Irmãos, quando você combate o pecado, você não vai precisar ficar se matando fazendo campanha em igreja, não. Sabe por quê? Porque sabe como que você vence todas as obras do diabo? E conhecereis a verdade. E a verdade
vos libertará. O povo lá no passado rejeitou a verdade. O povo tentou Deus 10 vezes. Por que eu falo isso, que eles rejeitaram a verdade? Você lembra, Lucas, quando eles falaram assim, só Moisés que fala com Deus, nós queremos também ouvir a voz de Deus. E ficaram lá pressionando Moisés, falou, tá bom, então vamos lá falar com Deus. Aí quando Deus apareceu, começou a falar, Deus disse, não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do teu próximo. E foi falando. Aí eles falaram assim, Moisés, fala com Deus aí depois você passa para a gente aqui. Porque a voz de Deus é terrível. Aonde o senhor quer chegar, pastor? Irmãos, Deus falou para o homem, não, 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 não e não. E quem não está preparado para ouvir um não de Deus, quem não está preparado para ser confrontado, vai andar com Deus até um certo ponto, ou vai viver uma vida tentando Deus. Vai viver uma vida em prostituição, vai viver uma vida em murmuração, que foi aquilo que eles fizeram, vai viver uma vida que quando a carne vem, glória a Deus, a carne, vamos lá gente, a carne chegou, vamos comer, vamos fazer festa, mas quando a carne faltar, quando o pão descer, o pão chegou, mas quando o pão faltar, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus viverá o homem. Irmãos, a gente precisa entender, na palavra de Deus, Deus nos dá tudo. E voltando aqui para a mensagem, Ele nos dá também o que Ele tem de específico para nós. Jesus entendeu, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito. E o que ele achou? O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. E quem são esses pobres? São as pessoas menos favorecidas? Deus só quer alcançar quem não tem dinheiro? Irmãos, o Evangelho só alcança o pobre. Sabe o que é o pobre? É aquele que reconhece a sua miséria como homem. É aquele que reconhece a sua miséria como marido. Aquele que reconhece a sua miséria como esposa, como pai, como mãe. Aquele que reconhece a sua miséria como cidadão. O Evangelho só alcança aqueles que se arrependem. Jesus entrou na casa de um fariseu, ficou lá tranquilo, não pregou uma palavra para ele. Uma palavra Jesus não pregou para ele. De repente entrou uma mulher, pecadora, prostituta, que chegou por baixo, que começou a chorar em cima dos pés de Jesus, tocar nos pés de Jesus, derramou ali o seu perfume, derramou ali o seu melhor, e ela ficou ali, e o fariseu começou a criticar aquela mulher, e foi criticando, e Jesus virou para ele e falou assim: eu entrei na tua casa, você não me deu nem água para lavar as mãos. Eu entrei na tua casa, você não me deu nenhum beijo. Jesus estava dizendo para ele: eu sei qual que é a sua intenção de me chamar na tua casa. Você é um fariseu, você é um religioso. E essas pessoas nunca reconheceram quem elas eram. Jesus fazia a obra na vida dos pobres, na vida daqueles que se arrependiam, na vida daqueles que davam as suas vidas para Deus, a sua fé. E aqueles homens estavam sempre criticando, aqueles homens estavam sempre condenando. E Jesus continuou ajudando aqueles que acreditavam nele, aqueles que criam nele. E Jesus falou assim: essa mulher, desde que ela entrou aqui, ela não cessa de beijar os meus pés, de enxugar os meus pés com seu cabelo, e de derramar nos meus pés as suas lágrimas.
O que aquela mulher estava fazendo ali, irmãos? Aquela mulher representa a igreja verdadeira. Aquela mulher representa a igreja prostituta. Aquela mulher representa a igreja que reconhece quem ela é, que sabe o quão ela precisa do Senhor, e que o lugar mais alto que a gente chega em Jesus é nos pés dele, irmão. A única forma de nós chegarmos e tocarmos o coração de Deus é por baixo. É por baixo. Abrindo mão das nossas convicções, abrindo mão do nosso eu, abrindo mão do nosso orgulho, abrindo mão da nossa soberba, abrindo mão até mesmo da nossa criação religiosa, se essa criação religiosa não está de acordo com o Evangelho, para viver a simplicidade de Deus, para viver a simplicidade do Senhor, para sermos uma bênção nas mãos de Deus. Nós precisamos reconhecer isso, chegar por baixo. Irmão, quem adora a Deus pode estar cheio de demônio, Deus liberta. Marcos 5 fala isso. Um homem veio demoniado, ninguém conseguia fazer nada para ajudar aquele homem, já tinha tentado de tudo. De repente aquele homem viu Jesus ao longe, ele correu e se prostrou e adorou. Ele se prostrou, ele adorou. Eu sou menor do que tudo, Senhor. Se não for a tua graça na minha vida, não faz sentido. Se não for a tua misericórdia aqui, eu não sou merecedor de nada. Eu reconheço quem eu sou. Jesus está dizendo, olha, eu fui para o deserto. Eu fui tentado, fui batizado, o Espírito Santo veio sobre mim, eu fui para o deserto, o Espírito me levou, eu venci a tentação, saí de lá no poder do Espírito, eu estou aqui, as pessoas estão louvando, não é por causa do Pai que está em mim, porque eu estou no Pai. E foi falando. Daqui a pouco ele abre o livro, irmãos. Ele abre o livro e fala assim, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. O Espírito do Pai está sobre mim. Se você reconhecer a sua miséria, o Evangelho vai te alcançar. Eu vou pregar o Evangelho para você. Aleluia! Ele está o quê? Ele está se encontrando nas Escrituras. Gente, tem um lugar para você nas Escrituras. As Escrituras vão testificar a vocês. Tem um lugar para vocês. Ele fala, evangelizar os pobres. Enviou-me o quê? A curar quem? Os contritos de coração. O que mais, pastor? Só vou fazer a leitura. Proclamar a liberdade aos cativos. Quando você vê alguém pelo Espírito Santo proclamando liberdade, irmão, receba. Que é a obra do Espírito Santo. Amém, Jesus? Aos cativos, restaurar a vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Mas tem mais coisa, olha só. Encerrando o livro, volta lá no versículo anterior. Liberdade, anunciar o ano aceitável do Senhor. Cadê Isaías 61 que fala, peraí. Esse texto é o de Isaías 61, para você entender. Espera aí. Coloca lá em Isaías 61. Aqui, o versículo 2. Olha só. Apregoar o ano aceitável do Senhor, que ela termina ali, né, falando disso. E o dia da vingança do quê? Do nosso Deus. E a consolar todos os tristes. Um dia eu falei para a irmã sobre o dia da vingança do nosso Deus. Ela falou assim, mas Deus fala para a gente não se vingar de ninguém? Deus vai se vingar? E aí? Ele fala assim, a vingança pertence a mim, diz o Senhor, para dar a cada um, segundo as suas obras. Ele pode, eu não posso, mas Ele pode. Ele é soberano. Ele é Senhor. E quando Ele voltar, na segunda vinda, Ele não vai voltar para arrebatar a igreja, não. Ele vai voltar com a igreja, para pisar o lagar da sua ira. O negócio vai ser sério, gente. Vai ser sério. Vamos firmar cada vez mais nossos passos no Evangelho.
Ele vai ser justo. Você sabe por que o Miguel não ousou mencionar uma maldição contra Satanás? Uma, que o anjo não faz nada sem que Deus envie ele para fazer. O anjo não expulsa demônio. Não, pastor. O anjo é igual um segurança. É igual um segurança. Quer ver? Vem cá, Lucas. Vem cá. Vem cá, Jonathan. Tem dois segurança mascarados aqui. Vem cá. Quem que eu vou chamar para ser o demônio, hein? Vamos deixar ele invisível? Fica aqui atrás de mim, então. Só tem anjo aqui. Né? Eu estou sendo atacado. Eu estou sendo afrontado. Eles estão aqui. Eles estão vendo. Mas eles não estão fazendo nada. Aí Jesus me fala lá em Marcos 16:15. E de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. E ele fala, em meu nome, o quê? Expulsarão demônios. Quem que tem a missão de expulsar? Nós. Sobre a palavra de Deus. Aí o Senhor dá ordem aos seus anjos para nos guardar. Porque os seus anjos são magníficos em poder. E ele cumpre a ordem de quem? Da palavra de Deus. Então eu tenho a palavra de Deus. Aí o mal está aqui. E ele está querendo me atormentar. Eu vou e faço uma oração. E eu expulso esse mal. Na hora que eu expulso, você acha que ele vai querer sair de boa assim? Só porque eu falei? Aí o poder de Deus entra em ação. Quem é o poder de Deus? Como que o poder de Deus entra em ação? Aí vai o Jonathan e o Lucas. Vai ali, pega o bicho e leva embora. Vai lá, pega lá. Pega o bicho. Não, pega na mão não, pega na mão. Ô irmão, que história é essa, irmão? Sai arrebentando com ele, irmão. Já gruda ele assim, já vai levando. O outro já vai meter na bicuda. Vai, já ajuda. Isso, vai, arrebenta ele, irmão. Você pode. Deus mandou. Vamos passear. Essa foi demais, hein? Ó, Jonathan. Eu pego numa mão. É caixão agora? Eu pego no lado e pego de outro. Pode ser, né? É o velório dele, né? Vamos enterrar ele, né? Você pega no lado, eu pego do outro. Levanta e vai embora. É assim que funciona o mundo espiritual. Então, quando você entende quem você é dentro da palavra de Deus, você vai e pratica. E você traz o quê? A manifestação de Deus sobre a sua vida. É aí que as coisas começam a caminhar. É assim que funciona. É desse jeito. É dessa forma. É dessa maneira. Bem sei eu os pensamentos que eu tenho para vocês. Pensamentos de paz. E não de mal. Mas para dar o fim que esperais. Ô Jonas, se você trabalhasse numa empresa, se fizesse uma coisa dessa, você ficar 5 anos lá, você ia ser zoado. É verdade. Os caras iam sair para almoçar e falar assim, dá a mão para mim. Agora ninguém vai esquecer isso mais. Você vai ter que fazer uma oração. Deus, vai com a bênção do Manassés na mente do povo, né? Deus, faça o povo esquecer. Deus tem um plano para você, irmão. E ele vai cumprir esse plano. Se encontre, se ache, se identifique dentro das Escrituras que Deus tem uma bênção para você.